Fala, galera do canal do Mantley Alvinegro, aqui é o Alisson fazendo um cortezinho da live aqui, tá? Então já convido você a deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, mandar para os amigos, ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Mantley. Quem quiser ir além, tem um superchat, tem o Pix aqui, na descrição, fixado no chat também, tá aí o Pix para quem quiser ir além, tá? E aí nós vamos falar nesse momento sobre a importância de fazer o início de campeonato muito forte. Como assim, Alisson? Pessoal, se o Ceará quer ficar, ele tem que vencer esses primeiros jogos, tá? Nós já temos a tabela antecipada aí para os próximos 2 meses, né? Vou colocar aqui na tela, certo? E aí vocês vão ter a oportunidade de ver, né? Então, tá aqui a tabela dos próximos 2 meses, tá? E aí, tivemos o primeiro jogo contra o Bragantino, pegamos o Grêmio, vamos pegar o Grêmio agora. Depois tem Juventude, uma semana de trabalho, né? Depois, na sequência, o Vasco. 2, 4, 5 dias. 6 dias depois, o Bahia. Depois, mais 4 dias para pegar o São Paulo. E aí vem Vitória, Santos, Sport e Botafogo. Tá? Então, nós temos alguns jogos, pessoal, que nós... da mesma forma que nós não somos privilegiados financeiramente, nós temos um privilégio físico em comparação com os outros times. Como assim, Alisson? Vamos lá. Nós enfrentamos o Red Bull Bragantino, que é um time que também não está disputando nenhum campeonato e já está há 20 dias parados. Nós tivemos uma condição física um pouco mais prejudicada em comparação ao Red Bull. O Red Bull teve força para empatar conosco. Certo? No caso do Grêmio, e aí eu já trago para um outro ponto, ok? Deixa eu ver aqui se trocou de tela. Tira esse, coloca esse. No caso do Grêmio, pessoal, o Grêmio vem num momento bem complicado no sentido de viagem, tá? Teve o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, certo? Dia 29. E jogou agora, dia 2, contra o Sportivo Luquenho, se eu não me engano, do Paraguai. Deixa eu só conferir. Sportivo Luquenho. Se eu não me engano, paraguaio, tá? Posso estar errado aqui, tem problema não. Se eu tiver errado, tem problema não. Mas assim, Paraguai, perfeito. E agora, o Grêmio, detalhe, o Grêmio foi com força máxima, tá, pessoal? Foi com força máxima. Gol de Arezzo, gol de Bright White. Eu não tinha visto o segundo gol tinha sido o Bright White, não. Mas jogou Cristaldo, jogou Pavon, Amuso, Vila Sante, Dodi, quarteto de defesa, o principal, Volpe também. Enfim, a cavalaria viajou e a cavalaria conseguiu 3 pontos contra o time de Gustavo Morínigo e Aguilar, tá? O Grêmio venceu o time de Aguilar e Morínigo, né? Então, e agora já viajou para vir enfrentar o Ceará. O Ceará teve esse confronto, e aí a gente volta para essa tabela aqui. Dentro desse confronto, nós tivemos 1, 2, 3 dias de descanso. O Grêmio jogou quando? O Grêmio jogou terça, né? Não, jogou quarta. Então, viaja hoje. Um dia de... Acho que não tem nem um dia de treino. É um dia de descanso, o dia de preparação e o jogo. O Grêmio não tem tempo. O Grêmio não tem tempo de fazer uma recuperação física. Entende? Então, ou o Grêmio vai de reserva, ou vai de titular cansado, desgastado pela condição das viagens, de N fatores que podem prejudicar eles. Isso favorece a gente, principalmente no segundo tempo. Nós precisamos, nesse início de campeonato, fazer esses pontos aqui, ó, contra Grêmio, contra Vasco, contra Bahia, mesmo sendo fora de casa. A gente sabe a força do time reserva do Bahia, nós conhecemos, nós perdemos de 3-2, e contra o São Paulo, também contra o Vitória. Então, esses primeiros jogos aqui,
Nós temos que fazer uma boa pontuação, principalmente os dentro de casa. O Ceará tem que fazer aqui, e aí entenda, a obrigação, não estou falando que o Ceará vai fazer. O Ceará ele está pressionado a vencer o Grêmio, a vencer o Vasco, a vencer o São Paulo e a vencer o Vitória. Por quê? São times que estão jogando meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. O Grêmio jogou terça-feira. Obrigado, Evandro, pela correção. Terça? Foi ontem, não? Enfim, o Ceará teve um dia de descanso a mais que o Grêmio, e o Grêmio não e o Grêmio ainda teve a viagem. Então, nós temos essa pressão no sentido de aproveitar essa condição física, principalmente nos jogos em casa. Por quê? Porque esses times não estão acostumados com calor. Vamos lá. Pegamos o Grêmio, né? Vamos pegar o próximo jogo, que é o Vasco. Eu tô pegando os jogos que os adversários vão jogar sequencialmente, tá? O jogo contra o Vasco é dia 15, ok? Dia 15? Dia 15. Vamos lá. Até o dia 15. O Vasco joga dia 2. O Vasco joga dia 5. O Vasco joga dia 8. Então, viaja para o Rio, ou viaja para São Paulo, depois viaja para o Rio, por mais que sejam viagens curtas. Depois, viaja para Recife, para do Recife vir para cá. Imagina o nível de... o Grêmio jogou ontem, é isso mesmo. Imagina o nível de cansaço físico, ainda mais tendo uma... Não, desculpa, tá? É Rio de Janeiro, o esporte é no Rio de Janeiro. É pior, que é mais viagem, né? Então, o nível de viagem do Vasco vai ser altíssimo. O Ceará precisa aproveitar isso. O Bahia, nem fala o Bahia é a mesma coisa. Inter, Santos, aí depois Nacional do Uruguai, depois Mirassol, depois Cruzeiro e depois contra o Ceará. Os caras não vão ter descanso e nós teremos um descanso maior, né? Maior. A questão é que o descanso ele é maior e nós precisamos aproveitar, porque esses caras estão jogando dia sim, dia não. O Ceará vai ter 4, 5 dias de descanso, né? Então, olha aqui, ó, São Paulo e Cruzeiro, depois Botafogo, depois Santos em casa, depois viaja para o Paraguai para enfrentar o Libertad e depois vem para cá pegar o Ceará. O Ceará precisa aproveitar esse início de campeonato. Nós precisamos aproveitar esse início de campeonato para fazer pressão e vamos lá. Ganhando em casa contra o Grêmio, ganhando em casa contra o Vasco, ganhando em casa contra o São Paulo e ganhando em casa contra o Vitória, são 12 pontos a mais importantíssimos, cara. Se o Ceará faz 12 pontos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, 13 pontos em 8 jogos, é bom, é uma boa pontuação. Quem sabe a gente vencendo ou empatando aqui contra Bahia e Juventude, aí, meu amigo, é só alegria, entende? Então, assim, eu não estou pegando nenhum futebol apresentado pelas equipes. Eu estou falando somente sobre a condição física. Os caras podem ser melhor abastecidos do que nós? Pode. Mas podemos chegar no jogo mais inteiros. E isso, principalmente nos jogos em casa, e principalmente no segundo tempo, pesa muito mais. Então o Ceará ele precisa... E aí tem um detalhe que eu não sei aqui, tá? O horário dos jogos. Tá aqui, tem um horário dos jogos aqui. Deixa eu maximizar a tela. 6h30, já é um pouquinho mais... Todos os jogos é à noite, né? Então, mas mesmo assim ainda tem a questão do calor, né? Para eles ainda é muito quente, né? Ainda mais para quem mora no sul, no sudeste, assim, em alguns locais que são mais frios, né? Por Vitória, eu acho que nem tanto, tá? Mas acho que o Vitória pesa mais a questão, para esses times vão pesar mais a questão de... Não tem nenhum jogo 4 horas da tarde, né? Então, é menos pior para eles, né? O que tem 4 horas contra o Sport está totalmente ambientado, porque é um time nordestino também. Então, eu acho que são pontos que pesam positivamente para a gente, da mesma forma que tem pontos que pesam negativamente, que é a questão financeira. Mas nós precisamos explorar esse fator físico para fazer o início de campeonato forte. E aí, consequentemente, a gente vai aproveitando os outros times, né? A gente vai, eu não sei ainda quando é que a data que termina a primeira fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, mas nós vamos pegar alguns times
times dividindo competições, né? Então, nós precisamos aproveitar esse pequeno detalhe, ok? Então, eu acho importante, eu resolvi fazer um corte disso aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Quem quiser ir além, Superchat e Pix na tela para vocês. Aqui é o Alisson encerrando mais um corte, um vídeo para o canal do Monthly Alvinegro. Deus abençoe, tamo junto. É nóis.